Essa é a JonBenét Ramsey, uma garotinha de 6 anos que participava de concursos de beleza nos Estados Unidos e que foi encontrada morta dentro de sua casa. A JonBenét tinha um irmãozinho mais velho que era 3 anos mais velho que ela, que também se chamava John, e o pai dela também se chamava John, e a mãe dela não se chamava John, se chamava Patsy. A mãe dela colocou ela desde que ela era pequenininha nesses concursos de beleza, porque ela também participava quando ela era criança de concursos de beleza. E ela já tinha ganho vários concursos de beleza também. Quando ela foi crescendo, ela sempre participou de concursos. A família da JonBenét tinha bastante dinheiro, então eles tinham tipo uma vida americana perfeita. Bom, então era Natal, a família volta da casa de uns amigos do jantar que eles tinham tido. As crianças estavam dormindo, então os pais colocaram eles pra dormir, foram dormir e todo mundo tava indo dormir. Então a mãe da casa ali, a Patsy, ela acorda umas 5 horas da manhã quando ela vê uma carta. Ela começa a ler essa carta que tinha 3 páginas e era uma carta de resgate. Era uma carta bem de coisa de filme mesmo, inclusive as escritas dela pareciam estar copiando, falas de filmes. Falava, se você quiser ver sua filha de volta, você vai ter que fazer sei lá o que, nanã, entendeu? E era uma carta endereçada ao John, que era o pai da família. E, inclusive, nessa carta pedia a quantia mais ou menos de $118 mil, que era muito parecido com o valor que o John tinha ganho naquele ano de bônus de Natal. E 118 mil era um valor muito específico, inclusive era um valor que não era tão esperado por ele, porque aquele valor era um valor mais alto do que o normal. A carta dizia que eles eram um grupo que estavam com a JonBenét e que eles iriam fazer várias coisas horríveis com ela se ligassem pra polícia, se soubessem que contataram a polícia, que falaram com alguém sobre aquilo. Que eles já conheciam todas as técnicas da polícia, já sabiam de tudo e que não era pra eles brincarem. Que aquilo não era uma brincadeira, que aquilo era sério e que eles tinham que levar a sério. Mas, apesar de tudo isso, a mãe da JonBenét, às 5h35 da manhã, já liga pra polícia. Sendo que na carta dizia que mais ou menos de 8 às 10 da manhã eles enviariam as outras instruções. E esse fato, inclusive, é um dos que fazem as pessoas desconfiar muito até da própria família da JonBenét ter feito isso com ela, né? Eles não teriam nem hesitado em falar com a polícia. E, principalmente, eles não falaram nem com a polícia. Eles falaram pra parente, pra vizinho, pra todo mundo. Tanto que quando a polícia chegou na casa pra poder fazer perícia, pra poder fazer a investigação, já tinha muita gente lá, o que atrapalhou muito as investigações. O pai e o amigo do pai da JonBenét, eles começam a procurar a JonBenét ali pela casa. Nisso, quando a polícia chega, o menininho John, o filho do John, o irmão da JonBenét, já não tava mais na casa. Ele tinha sido levado para casa do amigo do pai dele, porque o pai dele, segundo ele mesmo, estava com medo pela vida dele também. Então, a criança não foi ouvida pela polícia. Eles não foram falar com ele como eles poderiam ter falado. O que no futuro também fez com que desconfiasse, inclusive, dessa criança, que era 3 anos só mais velho do que a JonBenét, tinha 9 anos. O pai da JonBenét e esse amigo do pai da JonBenét começaram a procurar por ela dentro da casa e encontraram ela depois de 1 hora, mais ou menos, de procura. Ela tava dentro de uma adega, que na verdade não era exatamente uma adega, mas era tipo uma sala mais gelada que coloca vinhos e bebidas. Ela tava amordaçada, com as mãos amarradas em cima da cabeça. Ela também tinha tipo uma corda amarrada no pescoço, que tava bem amarrada, tipo bem firme mesmo. Então o pai dela pega ela e move ela, o que já foi errado. Tipo, os investigadores não tinham encontrado ela, não sabiam que ela tinha sido encontrada, e o pai dela muda ela de local. Também porque ele tava desesperado, era um pai, ele não sabia se ela tava viva, então ele leva ele lá pra sala e começa a tentar ver se ela tá viva, e ela não tava. Só que isso foi outra coisa que dificultou muito depois pra perícia, porque o corpo, né, no caso a cena do crime, foi mexida. E mais ou menos nesse momento eles também encontram o bloco de notas de onde tinham sido tiradas as folhas que fizeram a carta de resgate. E dava pra ver claramente que tinha sido escrito a carta ali, porque dava pra ver a marca da caneta na folha de baixo que tinha sido deixada no bloco de notas. E no mesmo momento em que o bloco de notas foi encontrado, os policiais já disseram entre si, foi a própria família que fez isso. Porque o corpo da menina não saiu de dentro da casa e nem a própria carta de resgate foi feita em outro local, foi feita ali mesmo. Não encontraram nenhuma marca de arrombamento na casa, não tinha nenhum indício de que alguém tinha entrado na casa de uma maneira forçada. Então isso já fez com que suspeitassem de todo mundo que estava ali dentro da casa, menos de alguém de fora. A autópsia revelou que a JonBenét foi golpeada na cabeça e depois estrangulada. E infelizmente também detectou um trauma que confirmou que ela tinha sido abusada. E assim como praticamente todo mundo que eu vi falando sobre esse caso também acha que foi a família, parece que as pessoas querem que tenha sido a família, principalmente por conta dessa coisa dos concursos de beleza. Sempre que a gente vê imagens como essa daqui, a gente pensa que a criança tá sendo explorada pelos pais ou pela mãe, geralmente. Muito tempo depois do incidente, o irmão dela deu uma entrevista também que é bem estranha, você assiste e você fica desconfortável. Gente, sim, é um caso em aberto até hoje, ninguém sabe o que aconteceu, e por isso a gente tem essa coisa de suspeitar, de ficar tipo, Quando eu comecei a contar sobre os casos, eu não dava minha opinião, daí depois eu comecei a dar, e daí agora eu já não sei se eu dou mais. Porque você vê umas coisas que você fica tipo,
tem que ter sido isso, mas depois você vê outras coisas e você pensa, tá, mas e se não for? Não foi achado DNA da família nela, inclusive o sêmen que encontraram nela depois de muito tempo também não era da família. Então, infelizmente, a gente só tem especulações até hoje porque os culpados nunca foram pegos.